De convidar para vir sentar aqui à mesa para receber a homenagem o técnico em contabilidade Dário Pires Machado Filho, tá? Que nós acolhemos com uma salva de palmas. Então, por favor. Exerceu por mais de 53 anos. Dário Pires Machado Filho, CRC Paraná, número 9416, há de ser registrado para a posteridade, portanto, que Vossa Senhoria faz parte de uma história vitoriosa. E fica aqui para todos sempre o reconhecimento de todos nós do CRC Paraná e da classe contábil paranaense. Curitiba, 29 de setembro de 2023, assina o presidente Valdemir Iona. Bom dia a todos. Bom dia. Acabei ficando emocionado porque eu imaginava mais companheiros, não pensei que seria individualmente a mim, né? Mas um bom dia a todos, aos caros colegas de profissão. Queria relatar um pouquinho da minha história. São 53 anos de trabalho como contador de uma única empresa. E me sinto muito lisonjeado, primeiramente, porque Deus abençoou duas pessoas lá atrás, eu como contador e o dono da empresa, que trabalhamos junto. Hoje eu estou na terceira geração da família, mas conversamos todo dia. Ele faz questão de uma vez por semana comparecer à empresa e vai conversar comigo. Então foi uma parceria juntada por Deus, aquilo que nós sempre falamos um para o outro. Então eu comecei aqui na Fernandes de Barros, aqui. Era uma empresa de fundo de quintal, 12 funcionários, e que me contrataram. 2 sócios que não se davam, e eu não sabia quando comecei a trabalhar. Estava com o meu filho, que está presente aqui, recém para chegar. Eu entrei em março de 1970 e o filho nasceu em maio de 1970. Quando eu me deixei um emprego para começar a trabalhar, que eu era auxiliar de contador, para começar a trabalhar como contador, e esperando um filho, a esposa me questionou, disse: você vai trocar de emprego logo agora que nosso neném vai nascer? A gente falava neném porque não se sabia sexo, né? Aí eu disse: não, mas eu tenho que aventurar para a minha profissão, eu quero ser contador. E comecei a trabalhar. 2 sócios que não se davam, não se conversavam, me deram um endereço para ir buscar a documentação. Naquele tempo chamava-se guarda-livro. Você procura nesse endereço o nosso guarda-livro, traz a documentação para cá e põe tudo em ordem para a nossa empresa. Eu fui buscar, então eu tenho 53 anos de registro nessa empresa, mas são 54 de contabilidade, porque eu fui buscar nesse guarda-livro. Ele apenas me mostrou a parte fiscal pronta e o RH, esse ele tinha em ordem, mas a contabilização em si estava um ano atrasado. Eu entrando em março, todos sabem, a obrigação de logo vinha o cumprimento com a Receita Federal, entregar nossos balanços e tudo. E ali eu comecei a me dedicar profissionalmente, realmente deu tudo certo, só tentando apaziguar os sócios que não se davam.
No dia 26 de maio, minha esposa começou a ter contrações e levei ela para o hospital para nascer nosso filho. E telefonei à empresa dizendo que eu não iria trabalhar aquele dia. E nesse dia, a chegada do meu filho, esse cidadão, que hoje nós trabalhamos há 53 anos juntos, veio à empresa e fez uma proposta para o sócio, para um dos sócios, para comprar a parte dele. Aí me chamar no hospital para mim vir e fazer uma alteração de contrato. E eu vim. Imagine você pegar uma máquina de escrever, com todas aquelas exigências, era o primeiro que eu estava fazendo na vida, com todas aquelas exigências da junta comercial, medidas de parágrafo, de coisas que eles exigiam, que era a primeira coisa que eles olhavam, era se estava correto, já devolviam antes de ler o conteúdo. E eu elaborei aquele contrato, aquela alteração de contrato, e esse cidadão entrou de sócio na empresa. E ali começou a nossa parceria de trabalho. Ele posteriormente... tem mais uma coisa. Ele comprou essa empresa sem dinheiro. Ele aventurou. E com a mesma situação que eu estava, ele tinha um filho nascido em março. E ele, em maio, naquele dia, ele comprando uma empresa, e que a esposa dele também fez o mesmo questionamento. Nós estamos com criança nova, você vai aventurar, se arriscar numa atitude dessa? E ele fez. Comprou sem dinheiro, foi lá, ajustou. Eu me lembro, fizemos uma promissória para vencer dali 90 dias, e ele deu essa promissória para o sócio retirante, e começamos a trabalhar junto. Ele botou uma casa que ele tinha, uma casinha de madeira, à venda. E daí ele, em conversa, ele disse: por que você não compra essa casa de... Eu falei: você está ficando louco? Você não tem dinheiro? Eu também não. Como é que eu vou comprar uma casa? Mas ele me financia. Ele me falou. Eu nem imaginava que tinha financiamento de casa. Aí fui à Caixa Econômica e fui lá ver como é que funcionava o financiamento de uma casa. Aí o gerente me atendeu muito bem, me explicou tudo. E ele disse: só que você tem que dar 20% de entrada. Eu digo: então deixa para lá. E saí da sala, o gerente me chamou. Dizendo assim: faz uma proposta para ele, aumenta isso aí, ele te dá um recibo, como se tivesse você pago dos 20%, a Caixa financia, aumenta o financiamento, os 80% vai representar os 100% que ele precisa. E assim eu fiz, falei com ele, ele me deu o recibo. Então, aquilo que nós sempre comentamos, eu consegui ter a minha casa, e ele conseguiu ter a empresa dele. Com financiamento, foi para um financiamento de 25 anos. Você sabe, você se arriscar para um financiamento de 25 anos. E fiz, graças ao bom Deus, fiz bem. Essa propriedade hoje faz parte do meu filho, meu filho tem a empresa dele montada nesse local. Então são coisas, por isso que eu sempre falo, são bênçãos de Deus. Deus nos uniu, pegou duas pessoas estranhas, quase com a mesma situação, e botou junto. E começamos a trabalhar. Essa é a pequena história que eu queria contar para vocês do meu início profissional. Essa empresa prosperou, deu resultado. Hoje, essa empresa, nós temos uma incorporadora. Hoje, essa empresa tem 12 fazendas, 11 nós tínhamos até o ano passado, compramos mais uma esse ano. A empresa tem agropecuária, a empresa tem seringal, a empresa tem
para cultivo da cana-de-açúcar. Temos uma incorporadora tudo isso eu montei, uma incorporadora que cuida dos bens próprios da empresa. E estou hoje, como eu comentei, na 3ª geração. Este ano eu abri mais 3 empresas em nome dos netos. E eu estou super feliz desse meu trabalho conseguir formar minha família, educar meus filhos, formar meus filhos, que hoje estão aqui comigo. Super satisfeito com a minha profissão. Uma coisa só eu lamento: nós não termos o reconhecimento de que hoje profissionais como nós, com a minha idade, têm que continuar trabalhando, porque nós não conseguimos ter um respaldo de nossa aposentadoria, né? Eu fui um profissional que trabalhei bastante, me preocupei com a minha velhice, sempre contribuí. Quando me aposentei com 8 salários mínimos, então eu tinha uma boa aposentadoria. Eu fiz 3 previdências privadas, paguei mais de 15 anos cada uma, todas as 3 faliram, né? Então, infelizmente, nós que trabalhávamos para uma empresa, hoje somos funcionários federais sem receber por isso, porque nós trabalhamos mais para o governo do que pela própria empresa, né? Não é uma verdade? E não recebemos por isso. E essa é a história do seu Dario Pires Machado, que tem muito orgulho da profissão dele. É uma história bonita, né? E emociona todos nós, né? Nós criamos essa homenagem justamente para podermos compartilhar, né? Momentos tão importantes, né? Quando ele começou a contar, né? Cada um tem sua história, e uma história bonita, uma história que não tem manchas, né? É uma história que orgulha não só a ele e a família, mas orgulha todos nós, né? Então, a gente fica emocionado quando entregamos essas homenagens aqui, ou no interior, quando nós fazemos essas entregas, e realmente muito merecido. Quanta coisa boa o seu Dario conseguiu fazer ao longo desses 53 anos de trabalho, de registro aqui no Conselho. Então, dentro da empresa, você vê, ele construiu essa empresa junto. Se ele não tivesse lá, essa empresa talvez não teria dado certo, talvez não teria existido. E começou do nada, né? Então, essas são histórias que os contadores participam, né? Os profissionais da contabilidade são os verdadeiros heróis ali, ajudando, orientando, incentivando. Não foi só o registro que ele fez muito mais que o registro. Os registros contábeis, fiscais, trabalhistas, isso foram meras burocracias que ele teve que cumprir. Mas ele estava ali orientando. Então ali a gente vê o papel do contador consultivo mesmo, que tanto nós falamos. Ele está dentro da empresa, ele está lá, ele não está alheio à empresa. Ele fez os planejamentos, ele que fez as constituições, né? Tudo do nada. E comprou a casa para que o empresário tivesse capital para poder pagar as cotas que ele comprou. Então isso é muito bonito, tá? Então eu peço mais uma salva de palmas e abro também para se alguém perceber também, a gente está com o tempo bem esgotado, mas se alguém gostaria de fazer uso da palavra, de alguma palavra ao nosso homenageado, quem gostaria de fazer uso? Não? Então, mais uma vez, nossa gratidão, nosso reconhecimento, é o mínimo que o Conselho pode fazer, né? É tanto tempo de trabalho, e hoje vir aqui nesse plenário, né? Sinta-se abraçado, sinta-se homenageado, que Deus lhe dê muita saúde, muita paz. Fico
muito feliz porque eu, mais uma vez, comento. Eu pensei que era uma porção de companheiros, não imaginava que eu estaria aqui sozinho, tanto é que fui pego de surpresa, não pensei que eu ia falar, senão eu teria trazido escrito e com dados para vocês sentirem o que é a nossa empresa hoje, ver o tamanho que ela está, né? E uma das coisas que eu tenho muito orgulho da minha profissão, eu nunca paguei uma multa sequer, federal, estadual e municipal. Bonito, hein? Mais uma vez nossa homenagem e vamos interromper para 15 minutos para o café, depois retornamos, tá bom? Parabéns. Deus abençoe.